Então vamos lá. Compartilhar aqui a tela um instante. Vocês estão conseguindo ver minha apresentação? Então beleza. Então vamos lá. Então esta é mais uma aula no grupo de estudos para maratona de programação e hoje veremos mais a fundo o que são vetores e funções. Vetores são estruturas de dados que armazenam vários valores do mesmo tipo. É organizado em posições consecutivas da memória. Então, por exemplo, imaginando que estamos ali no analisando o contexto da memória, e o vetor é uma estrutura que armazena várias informações, de vários valores do mesmo tipo. Por exemplo, se eu definir um vetor de inteiros, ele vai armazenar só valores inteiros, certo? E eles serão armazenados consecutivamente dentro da memória, né. Por exemplo, eu tenho um local para guardar um valor, um local para guardar outro valor em sequência, os vetores definem que esses valores eles estarão consecutivamente um após o outro na memória. Então, tipo, eu não vou ter um valor do vetor que vai estar aqui em uma posição muito distante da memória, vão estar sempre um ao lado do outro. E cada elemento do vetor pode ser acessado diretamente pelo índice dele. Onde, por exemplo, aqui embaixo, a gente tem aqui, ó, para declaração do vetor, a gente declara o tipo dele, certo? Nós temos aqui o tipo, o, o nome da variável que, né, recebe o vetor, que aqui eu estou chamando de v, e aqui entre colchetes a quantia de elementos que tem dentro do meu vetor. Por exemplo, aqui eu vou ter um vetor de 5 elementos, certo? E aqui eu já estou fazendo uma atribuição direta dos valores do meu vetor, onde, como eu defini que tem espaço para 5 valores, aqui eu estou passando 5 valores que eu vou alocar, que são 10, 20, 30, 40 e 50. E para poder fazer o acesso dos valores, eu tenho que fazer referência à posição, mas eu tenho que prestar atenção no seguinte fator, que é o seguinte: para acessar o primeiro elemento, eu não vou acessar a posição 1, eu vou acessar a posição 0. Então, se eu quiser acessar o primeiro elemento, eu passo aqui posição 0. Então aqui, por exemplo, se eu acessar a posição 0 aqui, vai retornar 10, que é o elemento no vetor. Agora, se eu acessar a posição 2, eu vou fazer referência ao terceiro elemento, que no caso é o 30. Então aqui, ó, vamos para uma praticazinha aqui no CodeBlocks. Então vamos lá. É assim, caso alguém mande alguma pergunta, pode ligar o áudio ou deixar aí no chat, que aí eu consigo esclarecer as dúvidas. De vez em quando eu vou dar uma olhadinha aqui no chat para poder ver se alguém está com uma dúvida. Então vamos lá. Temos aqui o CodeBlocks. Então vamos lá. Vamos fazer a definição aqui de um vetor. Então, vamos aqui declarar o nosso vetor. Eu posso começar com qualquer tipo, pode ser um vetor de double, posso fazer um vetor de inteiro, posso fazer um vetor de string, certo? Mas vamos aqui transcrever aquele exemplo que eu dei no slide anterior para cá. Então vamos dar aqui um vetor int v de 5 posições e que eu vou já atribuir um valor logo aqui na inicialização mesmo, que é de 10, 20, 30, 40 e 50. No que eu for printar a primeira posição do meu vetor, que como eu falei, é a posição 0, tem que retornar o 10, que foi aquilo que eu atribuí, certo? Então vamos fazer aqui a execução. Printou o 10. Só para confirmar aqui com vocês querem que eu dou um zoom aqui, ó, desse tamanho, aqui vocês conseguem enxergar bem a saída daqui do terminal? Então beleza.
Aqui, foi a saída do 10. Agora, se eu tento acessar um index, né, que, que sai dos limites impostos aqui pelo meu vetor, por exemplo, 5, o 5 já tá fora do range do vetor, que no caso vai de 0 a 4, né? Então, se a gente executar aqui agora, a gente vai ter uma saída de 0, que no caso, como eu estou inicializando aqui um vetor, ele parou na posição 4, a gente deu um pouco de sorte de ter retornado 0 quando a gente acessou o 5, mas normalmente quando a gente acessa um limite que extrapola o vetor, a gente encontra provavelmente um lixo de memória, uns valores exorbitantes aí que estão na nossa memória e que acabam ali. Aí a gente deu sorte de encontrar um número até que bonito, mas vocês, quando forem acessar um número fora de um índice determinado pelo vetor, acaba que vocês vão extrapolar muito o número que vai ter como saída daqui. Então vamos lá. Uma coisa que eu posso fazer também é reatribuir um valor numa posição do meu vetor, ou seja, que tá atualmente o primeiro elemento aqui do meu vetor é o 10, mas eu posso fazer uma atribuição aqui, né, d0 igual a 37. Aí no que eu for reexecutar aqui o meu código, recompilar, aí vai sair o 37, que no caso eu fiz uma atribuição aqui na posição, certo? Então, isso é uma base do meu vetor. Então, agora, ao invés de inteiros, eu posso fazer, por exemplo, um vetor de double. Vamos colocar aqui 10.4, 20.76, 30.98, 40 raso e 50.1. Para ver que o comportamento, né, vai ser o mesmo, por conta de todos aqui estarem com o mesmo tipo. Então, se eu executar, cadê o arquivo? Aqui, vai ser acessado 10.4. E se eu tentar atribuir um valor que não foi aqui no nosso tipo, por exemplo, uma string, e vamos acessar aqui essa string. No caso do C++, muito provavelmente ele vai tentar converter a string para um inteiro, por conta de cada caractere ser referenciado pela tabela ASCII. Mas a gente nesse caso não acredito só faria a conversão inteira, mas como aqui trabalhando com double, acho que a conversão não é feita. Mas foquem em utilizar essa estrutura para armazenar dados de mesmo tipo. Não utilizem mais de um tipo nessa estrutura de dados. Então vamos voltar aqui nosso vetor de double. Certo? Então aqui vamos resolver aqui um exemplo para poder fixar o que a gente viu. Aqui, ó. Faça um programa que leia um vetor de x10, ou seja, 10 posições, e substitui a seguir todos os valores nulos e negativos do vetor x por 1. Em seguida, mostrar esse vetor. Beleza. A entrada contém 10 valores inteiros, podendo ser positivos ou negativos. Então, boa. Então, a gente vai ter um vetor de inteiros. E para cada posição, a gente vai escrever a posição do meu vetor e o valor que está naquela posição, onde a posição e x é o valor armazenado naquela posição. Então, beleza. Então, vamos deixar aqui um layout mais bonitinho para a gente poder ver. Então, vamos lá. Então, agora eu vou ter um vetor x de 10 posições que armazena 10 valores inteiros. Então, vamos aqui em int x 10. Então, beleza. Então, agora eu tenho que ler esses valores, certo?
Uma forma muito útil da gente estar lendo esses valores é por meio da utilização de estrutura de repetição, certo? Então, quantos valores eu quero ler? Né? Eu começo com int igual a zero, né? Que zero é a minha primeira posição do vetor, enquanto i for menor do que 10, porque a última posição é o 9, certo? Então, i menor do que 10, e mais mais. Eu posso acabar lendo já direto aqui passando a posição que eu quero especificar para leitura, ou seja, eu quero ler e armazenar o dado na posição i do meu vetor x. Né? Vai começar com 0, então o primeiro valor vai para a posição 0, depois vai para 1, depois na leitura vai armazenar na posição 1, e assim sucessivamente. Eu posso fazer agora, então, uma outra estrutura de repetição para poder converter o meu valor para poder satisfazer aqui o problema, né? Que é substituir todos os valores nulos e negativos por 1. Então, eu posso aqui verificar cada posição do meu vetor. Se o número x for menor, não no número x não, né? O número que está armazenado na posição i do meu vetor x. Se ele for menor ou igual a zero, eu tenho que alterar ele para 1, né? Então, meu xi vai ser igual a 1. Então, beleza. E agora, por fim, eu tenho que printar todos os meus valores aqui dentro do vetor. Então, ó, então vamos aqui pegar o nosso for e vamos printar no formato que o problema nos deu, que no caso é o x colchete, agora nossa posição, que é o 0, o outro colchete e o igual espaço, e agora o valor que está armazenado dentro do vetor, que é o xi. Então vamos executar aqui nosso código. Então, vamos lá. Ele não deu uma entrada completinha com os 10 elementos, mas vamos lá conferir. O primeiro é o 0, o segundo é o menos 5, o terceiro 63, o quarto é o 0, 34, 23, menos 19, 2, 5, 10. Então, beleza. Então, agora conferindo, ó, todos os números maiores do que 0 foram mantidos, certo? E os negativos e o 0 aqui foram convertidos para 1, beleza? Então, em tese a gente já tem a solução aqui do nosso problema. Se a gente enviar aqui, vamos fazer o teste para ver se vai entrar a submissão. Vamos ver se o captcha passa. Eu não gosto, a parte mais difícil daqui é fazer o captcha. Vamos lá. Então vamos ver se passa aqui nosso problema. E passou, foi aceito. Então tudo beleza? Então acredito que não tenha nenhuma dúvida ainda. Então vamos para a próxima parte. Agora vamos falar de matrizes. As matrizes nada mais são do que vetores de vetores. Então, como eu falei, como o vetor aloca os elementos em sequência, você pode tratar que o vetor é uma linha, né? Uma única linha ali na memória. Agora, vetor de vetores é como se eu tivesse uma tabela armazenando valores, onde eu posso acessar por linha e por coluna. Ou seja, assim, baseando nessa matriz aqui, ó, onde as linhas estão aqui grafadas aqui 0, 1, 2, 3, onde tem aqui linha 0, linha 1, linha 2, linha 3, e aqui as colunas também são dessa forma. Eu posso acessar um elemento lá
aqui nessa matriz, similar à forma que eu acesso o elemento lá no vetor. Ou seja, se eu quiser acessar aqui a posição 0, eu passo o nome da minha matriz, certo? E eu indico que eu quero acessar a posição 0, 0, com a utilização aqui dos colchetes. Então, se eu acessar essa posição aqui 0, 0, eu vou encontrar o número 45. Se eu quiser acessar a posição linha 2 da coluna 3, tá aqui, ó, linha 2, coluna, a terceira, que no caso é a 77, que é o número que está armazenado. Então, vai printar aqui, certo? Então, aqui vamos fazer uma praticazinha aqui com agora as matrizes. Então, vamos trabalhar com uma matriz 4x4, que nem aquele problema ali, certo? Então, vamos definir uma matriz M de 4 elementos por 4, certo? E que nem os vetores, a gente pode fazer a leitura utilizando uma estrutura de repetição. Então, aqui vamos utilizar um for, int igual a 0, e menor do que 4, né, para a gente ler até 3, e mais. Uma questão que a gente pode falar é a seguinte: para a gente ler lá um vetor, que no caso a gente pode falar que um vetor é uma matriz unidimensional, a gente utiliza uma única estrutura de repetição. Agora, para a matriz, como a gente tem duas dimensões, a gente faz a utilização de duas estruturas de repetição. Ou seja, se a gente vai ter que fazer um novo um for aninhado aqui. Agora a gente altera a variável daqui, ó. Então, aí a gente coloca J, J, J. E a gente faz a leitura aqui utilizando sim do elemento da posição da linha I e da coluna J, certo? E para fazer a escrita, né, para retornar os nossos dados na saída, a gente pode copiar essa mesma estrutura de repetição. A gente pode printar o nosso elemento aqui, né, posição da linha I na coluna J. Printar com um espaço aqui posteriormente para ficar mais visível para a gente. E vamos aqui colocar um endline também para ficar mais visível para a gente. Então, vamos inserir aqui nossos 16 elementos. Então, aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. E aqui a gente tem a nossa matriz. E uma coisa que eu não citei é que a matriz também segue a mesma regra de vetores, que no caso você só pode armazenar elementos do mesmo tipo, certo? Então, se você definiu que aqui a matriz é de números inteiros, então você só pode armazenar números inteiros nela. Você não pode intercalar outros tipos, beleza? Fica tranquilo, Enzo. Boa. E aqui, ó, vamos aqui para um exemplo, que é essa aqui, linha na matriz. No caso, ó, neste problema, a gente deve ler um número indicando uma linha na matriz. Ou seja, se a gente receber o número 2, a gente indica a linha 2, no qual uma operação deve ser realizada, um caractere maiúsculo indicando a operação que será realizada e todos os elementos de uma matriz M12 por 12. Em seguida, calcule e mostre a soma ou a média dos elementos que estão na área verde da matriz, conforme o caso. A margem abaixo ilustra o caso de entrada do valor 2 para a linha da matriz, demonstrando os elementos que deverão ser considerados na operação. Ou seja, o que esse enunciado aqui diz para a gente? Ó, que a gente tem uma matriz 12 por 12 como entrada para todo o caso, e que a gente vai selecionar uma linha da matriz, e que para os elementos que estão nessa linha da matriz, eu vou ter que efetuar duas operações, no caso são a soma ou a média. Então aqui vamos analisar a entrada. A entrada da primeira linha de entrada contém o número L, entre 0 a 11, que no caso ele está indexando a matriz como 0, né?
No caso, tem problema, assim, em que não é trabalhada a indexação como zero. Aí começam a partir do 1. Então você pode trabalhar de duas formas nesse problema. Ou você pode reduzir, né, em 1 a posição que é dada na entrada, né, que para, né, bater com a posição zero do vetor, ou você pode aumentar um pouco a memória do teu vetor, né? Aí você não acessa a posição zero. Mas isso varia de problema a problema. E vamos continuar aqui. Indicando a linha que será considerada para a operação. Segunda linha de entrada contém um único caractere maiúsculo T, que no caso ele indica se, caso for S, a gente faz a soma, e caso for M, a gente faz a média, que deverá ser realizado com todos os elementos da matriz. E depois vai seguir os 144 valores, que no caso é o 12 por 12 da matriz. De ponto flutuante compõe a matriz, sendo que a mesma é preenchida linha por linha, da linha 0 até a linha 11, sempre da esquerda para a direita. Então a gente pode fazer a leitura da maneira que a gente estava fazendo. Então, a gente vai ter uma matriz 12 por 12 de valores de ponto flutuante. Então vamos lá. Então, ó. Deixa eu dar um zoom aqui também, que eu bobiei. É o seguinte, temos aqui uma matriz de 12 por 12, né, de pontos flutuantes. E a gente vai ler um número L, que vai ser o número da linha. E a gente vai ter também o caractere T para indicar se é a soma ou a média. Então, T. Beleza. Então, vamos fazer a leitura. Vamos fazer a leitura aqui, né, do inteiro e do caractere. E vamos aqui fazer a estrutura para alocar todos os valores aqui na nossa matriz. Então, a gente tem a matriz 12 por 12. Então, vai ser int igual a 0 e menor do que 12 e mais. E também, novamente, aqui na posição J. E vamos ler aqui esse elemento aqui na posição I, J. Agora a gente vai ter que percorrer a linha que é identificada pelo número que foi passado aqui, certo? Então, vamos percorrer, nesse caso, linha 2, né? Então, vamos pegar mais uma estrutura de repetição aqui, né? E fazer a leitura. E quais operações que a gente tem que fazer? A soma e a média, né? Vocês não concordam que a média depende da soma? Porque a média nada mais é a soma dividida pela quantia de elementos que foram somados. Então eu posso só calcular a soma e depois imprintar a saída de acordo com esse caractere aqui que foi recebido. Então vamos definir aqui uma variável sum para armazenar nossos valores e ela vai começar como zero, certo? E nessa estrutura de repetição, eu vou percorrer a nossa linha e ir somando. Então, eu vou ter que... A soma vai ser incrementada em quê? Baseado na posição M. Qual linha? A linha que foi identificada aqui, que no caso, nesse caso é 2, e ele está atribuído à variável L. Então, vai ser na linha L e na coluna I. Bom, para ficar mais fácil de leitura, ó, vamos assumir que aqui, ó, sempre a gente vai tratar I como uma linha e J como uma coluna. Vamos colocar tudo aqui como J, né? Então eu vou somar todos os elementos da linha L e passando por toda a coluna J, certo? Então agora vamos analisar aqui o nosso caractere que foi fornecido. Então se eu tenho aqui o caractere fornecido, que no caso está armazenado na variável T, foi igual a S, indica que eu posso printar a minha soma. Então eu vou dar cout, né? No caso eu tenho que printar com uma casa após o ponto decimal, então fixed set precision com 1, né? Uma casa, e eu vou printar a minha soma.
Caso contrário, eu gosto de colocar aqui como garantia, né, de colocar o else if. Eu poderia colocar somente um else, já que o problema fala que o o caractere pode ser só S ou M, então se não for S, com certeza vai ser M, mas eu gosto de colocar mesmo assim por conta de que fica mais claro para separar e que também que tem algum probleminha ou outro que foge da nossa expectativa e que alguém coloca um caso de teste que extrapola esses valores aqui fornecidos. Então, eu gosto de colocar o else if por segurança. Então aqui nesse caso, para calcular a média, né, que no caso que for fornecido M, eu divido a soma pela quantia de elementos considerados na soma. E qual é essa quantia? No caso é a 12, né, que são 12 elementos que compõem a linha. Então dividimos aqui por 12. Então a gente vai assumir que a lógica do nosso problema foi a que se pede, porque infelizmente que esse problema, como alguns outros, não dão todos os valores aqui para entrada, que seriam 644 valores para a matriz. Então ficaria uma entrada muito grande. Então, acreditando que a lógica do nosso problema aqui está correta, vamos fazer a vamos compilar para ter certeza, né, de que está tudo compilando bonitinho, tá tudo certo, e vamos enviar o nosso problema aqui para ser julgado. Aqui, ônibus. Ônibus. Acredito que não tenha mais nenhum. Não é. É que. Ah, um ambuzão aqui no meio da rua. Mais um ônibus. Eu vou crer que isso aqui é um ônibus. Aí, vamos lá. Vamos ver se nosso problema passa. E passou. Então aqui é um exemplo que a gente pode trabalhar com matriz. Então, beleza? Tudo certo? Nenhuma dúvida? Então, fechou. Então vamos lá para nossa próxima parte, que é funções. Funções nada mais são do que a definição de um bloco de código que a gente pode reutilizar para executar uma tarefa em específico. Aí aqui a gente tem um exemplo de como a gente pode declarar uma função e utilizá-la. Para declarar uma função, eu defino o tipo de retorno que essa função tem, que no caso pode ser qualquer tipo de variável, ou void, caso que ela não retorne nada. O nome para minha função, no caso eu vou ter parâmetros para ela, pode ser um ou mais, e a ação que eu vou realizar aqui dentro da minha função. E depois eu posso utilizá-las fazendo o que a gente chama de invocação da função. No caso, a gente executa a função passando os parâmetros necessários. Então, o que vem a ser parâmetros? Parâmetros são valores que a gente pode passar para uma função e para que ela possa utilizar internamente dentro dela. E parâmetros são uma propriedade que deixa as funções dinâmicas de certa forma. Onde, por exemplo, eu tenho aqui duas funções que fazem a mesma coisa, que é uma saudação. Então, aqui, quando eu não passo parâmetro, não tem nada dentro desses parênteses, e eu executo mais ou menos uma coisa estática, né? Que eu, por exemplo, um olá Caio. E aqui eu faço a invocação dela sem chamar nenhum parâmetro, certo? Então, vai eu executar fixamente sempre quando eu chamar olá Caio, assim sucessivamente. Aí agora, um exemplo com parâmetro, a gente identifica um parâmetro pelo nome que a gente quer dar ele e pelo tipo dele. Nesse caso, sendo um nome, né, do tipo string. E eu vou dar um celt de saudação
passando o nome dele aqui na saída. Então, se eu der um saudação Ana, passando aqui Ana como parâmetro, então vai resultar em olá Ana. Se eu passar Thiago aqui dentro do saudação como parâmetro, vai ser olá Thiago. Enfim, a gente torna essa função um pouco mais abrangente, mais dinâmica. E a gente tem também o retorno, que são valores que podem ser retornados a partir da evocação da função. Essa aqui é uma função sem retorno, porque a gente definiu aqui o tipo dela como void. Void é para indicar que não tem retorno e a gente só fez a execução dela daqui. Aí agora já que a função do retorno, onde por exemplo aqui eu quero calcular a área do quadrado, aí a gente vai passar aqui um double, né, um lado, que é double como parâmetro. E aqui, ó, aqui no começo da função, a gente já vê que ele vai retornar um valor do tipo double, certo? Então aqui a gente consegue ver. E para identificar que a gente vai retornar algum valor para ela, então a gente tem aqui a palavra-chave return. E eu vou retornar o quê? A área do quadrado é um lado ao quadrado. Então vou ter o retorno de lado vezes lado. Então com o retorno eu posso fazer o seguinte: eu posso fazer a execução dessa função e o resultado dessa função eu atribuo a uma variável, né, do mesmo tipo que essa função retorna. Então, eu vou ter uma área, que é igual ao resultado dessa função aqui, que eu vou poder printá-la, certo? Então, vamos aqui no CodeBox para a gente fazer um teste. Aqui eu vou ter uma função, normalmente eu declaro ela aqui em cima do main. Então, eu vou ter aqui a função, vamos recriar aqui a função double, área ao quadrado. Área ao quadrado. E eu vou ter um double lado, que é onde que eu abro chaves. E eu indico que eu vou retornar esse lado ao quadrado, certo? Então, se eu falar aqui, ó, que eu quero a área, né, do quadrado que possui um lado igual a 4, então eu vou ter uma saída de 16, certo? Então, aqui no que eu executar aqui o nosso código, eu acho que eu cliquei no botão errado. Aqui, ó. Então, aqui ó, vai ter saída 16. Beleza. E agora vamos para um exemplo aqui de exercício que a gente pode resolver. Aqui temos aqui médias ponderadas. Leia um valor inteiro n que representa o número de casos teste que vem a seguir. Então, se a gente deu 3, vai ter 3 casos. Cada caso de teste consiste de 3 valores reais, né? No caso, a gente entende como ponto flutuante, né? O double. Cada um deles com uma casa decimal. Apresente a média ponderada para cada um destes conjuntos de 3 valores, sendo o primeiro valor tem peso 2, o segundo valor tem peso 3 e o terceiro valor tem peso 5. Então, a gente tem um problema aqui para realizar algum cálculo. Assim, a gente pode fazer o cálculo convencional, né, fazendo uma coisa estruturada, declarando todas as variáveis aqui, deixando o cálculo aqui dentro da main e printar o resultado. Mas a gente vai praticar aqui, né, o conceito que a gente acabou de aprender, né, que é a função. O arquivo contém um valor inteiro n na primeira linha, e cada n contém um caso teste com 3 valores, com uma casa decimal de cada valor. Então, beleza. Então, vamos definir aqui a nossa leitura. Então, lá. Então, vou receber um inteiro n. Então, vou dar um sim para fazer a leitura. E agora eu vou ficar lendo nosso n. Aí agora eu vou receber os 3 valores, são 3 valores de ponto flutuante, né? Então, double, vou chamar eles de
ABC, a gente vai fazer a leitura. Vai fazer a leiturinha aqui. E agora a gente vai construir a nossa função, que vai ser, no caso, a média. Eu posso, então, fazer uma atribuição aqui, ó. Média. Não vou colocar a resposta, né? Então, a nossa resposta vai ser igual à função média, que eu vou criar passando a B e C. E depois eu vou printar essa resposta, que é com uma casa decimal, né? Então vamos lá. Então fixed set precision de 1. Agora vamos fazer a definição dessa função média. Essa função média vai retornar o que para a gente? Vai retornar um double, né? Média. E quais serão os parâmetros? Né? Vai ser 3 valores double também. Então a gente pode utilizar double N1, double N2, double N3. Aí uma coisa, a gente não, para definir aqui os parâmetros, a gente não pode fazer que nem aqui na declaração, né? De colocar os valores separados aqui por vírgula, na mesma linha. A gente tem que identificar cada parâmetro colocando a palavra-chave de tipo aqui na frente dele. Então é WN1, WN2, WN3. Então aqui a gente vai ter a nossa média, que eu vou chamar aqui de M, que vai ser o qual? A gente vai ter o primeiro valor multiplicado pelo peso 2, né? Lembrando aqui nossa aula de média ponderada, que teve algumas semanas atrás. Então vamos multiplicar pelo peso 2. Vamos somar pela segunda com peso 3, então vai ser N2 vezes 3. E a terceira tem peso 5, então N3 vezes 5. E qual é a soma dos pesos, né, que a gente vai dividir depois? Então vai ser 2 mais 3 mais 5. Então vamos dividir por 10. E a gente vai retornar esse M, né, que no caso é o nosso cálculo da média. Então vamos fazer o teste para ver se está tudo funcionando. Então, ó, então temos aqui 3, 6,5, 4, 3, 62, 5 e 7. 5, 1, 4, 2, 8, 1, 63. Então temos 8, 9 e 10. Executou certinho e funcionou o nosso código. Então, beleza. Então vamos enviar aqui para ver se nossa submissão é aceita. Então vamos lá. Ônibus, 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 ônibus. Mais ônibus. Ônibus de novo. O captar acha difícil. Então vamos lá. Vamos embora. Vamos ver se passa nosso problema. Passou. Então agora a gente viu um pouco mais aqui de como a gente pode aplicar a função. E por fim, quando a gente fala de função, um tópico que é muito importante é a recursão. A recursão é uma técnica onde uma função chama a si mesma para resolver um problema, onde ela é utilizada para dividir um problema grande em problemas menores, onde a gente resolve esses problemas menores para depois, enfim, poder resolver o problema grande. E a recursão é baseada em duas características, que no caso é o caso base, que é o caso que indica que é o menor dos problemas e que a função pare de chamar ela mesma. E segundo,
é a maneira de como esse problema pode ser dividido em outros. Um Um exemplo bastante conhecido onde a gente pode aplicar recursão é o fatorial, que a gente tem o caso base sendo esse aqui primeiro, né, que se eu tenho o fatorial de n e n é igual a zero, né, o fatorial de zero é 1, então é o nosso caso base. E se esse n for maior do que zero, então o fatorial de n é igual a n vezes o fatorial de n menos 1, certo? Então, esse é um exemplo clássico que a gente pode fazer a aplicação da recursão. E para a gente aplicar a recursão, vamos resolver esse exemplo, que é de fatorial. Então, aqui leia um valor n e a gente vai calcular e escrever o fatorial dele, certo? E vai ser fatorial de n de 0 até 13. Então, vamos lá. Não, tirei o return 0 aqui. Então, a gente vai receber um inteiro, n. Então, vamos copiar. Ó, por segurança, como o fatorial pode gerar elementos muito grandes, números bem grandes mesmo, eu prefiro trabalhar com long long. Então vamos definir aqui a função do nosso fatorial, certo? Então temos aqui long long, nossa função fatorial de que eu vou receber um inteiro n, né? E qual é o nosso caso base do fatorial? É que se o n for igual a zero, eu tenho certeza que o fatorial é 1, certo? Então, pode se retornar 1. E caso contrário, eu posso retornar que o meu fatorial vai ser n vezes fatorial de n menos 1. Que no caso, aqui ó, se eu quero, explicando melhor, se eu quero 5 fatorial, né? Se eu quero 5 fatorial, que é nada mais é do que 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, né? E se eu tenho que 4 fatorial 4 fatorial é a mesma coisa que isto aqui, então eu tenho que, no caso, 4 fatorial é isso aqui é a mesma coisa que está aqui em cima. Então eu tenho que 5 fatorial é igual a 5 vezes 4 fatorial, certo? Então a gente pode aplicar a recursão para resolver esse tipo de problema. Então vamos lá. Então a saída contém um valor inteiro correspondente ao fatorial de n. Então eu posso afirmar, né, que eu tenho uma resposta que vai ser o fatorial que a gente vai ir atrás, né, que é o fatorial do n que a gente leu. E por fim a gente vai printar a resposta. Então vamos lá. Cadê? Tem que fechar esse terminalzinho. Vamos lá. Então vamos colocar aqui, né? 4. Bateu. 4,24. Agora se eu... Vamos testar outro caso, né? Se a gente tem aqui fatorial de 3, é para retornar 3 vezes 2 vezes 1. Caso 6. Então se a gente tem fatorial de 3, vai retornar o 6. Então boa. E testar o nosso caso base também, que no caso é o 0. Então vamos lá. No caso eu fiz o... Aqui. Nosso caso basezinho é o 0. Que retornou 1, conforme esperado, que o fatorial de 0 é 1. Então, beleza. Então, vamos copiar e jogar aqui no Bcrowd para ver se nossa solução é aceita. Então, vamos para motocicleta. Ixi.
Vamos ver se ele aceita ou se a gente vai ter que revisar o problema. Foi aceito. Que no caso, como o fatorial pode gerar um número muito grande, talvez nem um long long seja capaz de suportar. Mas como nosso n aqui pode chegar no máximo até 13, então acaba que o long long foi suficiente. Beleza? Ó, long long não precisa declarar o tipo de variável. Como assim? Você quer dizer que, por exemplo, a gente deveria utilizar um long long int, alguma coisa assim? É isso. No caso, quando a gente atribui long long, long long é a mesma coisa que a gente estivesse colocando long long int. Então, ele implicitamente pode colocar um int na frente do long long, entendeu? Então acaba que isso é a mesma coisa. Então, quando você utiliza isso, acaba que é um long long int. Eu não sei se, pra ser sincero, eu não sei se tem alguma diferença de tamanho na memória, mas acredito que deve ser a mesma coisa. Acredito que não. Acredito que de long long eu só tenha o inteiro. No caso de double, a gente só tem long double, mas a gente não tem o long long double. Isso a gente não pode fazer. É isso. No caso do double só tem o long. Então, beleza? Então, fechou. Aí aqui eu coloquei alguns exercícios que vocês podem praticar. Esse exercício aqui, Fibonacci em vetor, você pode utilizar para praticar tanto para o uso de vetores, tanto para recursão, que no caso Fibonacci você tem o seguinte, né? Que você pode resolver baseado na seguinte propriedade. Você tem que, se você tem Fibonacci de 0, você retorna 0. Se você tem Fibonacci de 1, você retorna 1. Que no caso esses dois são os nossos casos bases. Quando eu trabalho recursão, nunca é certeza de ter somente um caso base. Esse é um exemplo que nós temos dois, entendeu? Porque a partir do próximo, né, que eu posso chamar aqui de Fibonacci de n, para calcular, eu posso fazer Fibonacci de n-1 mais Fibonacci de n-2. Que no caso esse é o nosso termo. Aqui, ó, que nem o nosso enunciado aqui diz. Ó, faça um programa que leia. Lembre-se que os dois primeiros elementos da série de Fibonacci são 0 e 1, que no caso aqui são nossos casos base. E por cada próximo termo é a soma dos dois anteriores a ele, né? Então, se eu tenho o termo n, vai ser a soma do n-1 mais o termo que está em n-2, certo? Então, nesse caso, vocês podem praticar tanto para vetor quanto utilizando aqui nossa recursão. E depois a gente tem o exemplo de coluna da matriz, que é basicamente aquele exemplo que eu passei para vocês resolver, mas ao invés de considerar a linha, considera a coluna. Então vocês podem resolver ele também. E a gente aqui tem esse exemplo aqui de distância entre dois pontos, onde vocês podem fazer uma função para ficar responsável por calcular essa fórmula e retornar a distância baseada nos parâmetros que você passa pela função. E você pode utilizar o conceito de função para resolver esse problema. Então, era isso que eu queria passar aqui para vocês hoje. Vocês têm alguma dúvida, alguma questão?
Como assim a função que chama string? Ah, sim. Beleza. Então, ó, seguinte, eu defini uma função aqui, ó. Se eu não me engano, é uma função chamada saudação que eu tinha definido, né? Void saudação, certo? No começo eu tinha definido sem parâmetro, certo? Então, se eu der um cout aqui, ó, olá, olá fulano, né? Olá fulano. E eu chamar essa saudação, ó, eu posso chamar essa saudação infinitas vezes, que vai sempre printar olá fulano, né? Tá aqui. Então, se eu colocar várias vezes, ah, de vez em quando o meu teclado buga porque acabei limpando ele. Então, se eu chamar essa saudação várias vezes, eu chamei ela 5 vezes, então vai aparecer olá fulano 5 vezes. Certo? Então apareceu aqui, né, no meu terminal, 5 vezes olá fulano, né? Aí agora no caso da stringiana, no caso eu posso passar o nome aqui, né, na minha saudação como parâmetro, para poder não ficar falando a mesma coisa aqui, né? Sempre olá fulano, então eu posso deixar isso mais dinâmico. Ou seja, eu posso colocar aqui, ó, uma string chamada nome, certo? E ao invés de fazer aqui, ó, olá fulano, eu posso passar o meu nome para ser o nome que eu recebi como parâmetro para ser printado. Ou seja, eu posso colocar Ana aqui, posso colocar Bruno, posso colocar Carlos e posso colocar a Dora e posso colocar o Ezequiel aqui. Aí no que eu for executar aqui, ó, você verá que vai estar dinâmico, porque agora como eu defini um parâmetro, esse nome aqui vai variar conforme o valor que eu passei aqui, certo? Então, que compilando o nosso programa, a gente vai ter aqui, ó, o primeiro que eu passei foi a Ana. Então, olá, Ana. O segundo foi o Bruno, o terceiro foi o Carlos, o quarto foi a Dora e o quinto o Ezequiel. Entendeu o que agora, o Bruno, de como que funciona? Ah, beleza. Fechou. É assim que funciona. Que aí, no caso, aqui naquele exemplo, eu fiz uma função sem parâmetro, que aí não estava dinâmica. Já. Aí agora, eu permitindo a passagem do nome aqui, eu deixo a função mais dinâmica para poder executar aqui e fazer algumas operações. Então, de boa. Mais alguma dúvida? Então, beleza, pessoal. Aqui vai ter um formulário aqui para vocês poderem preencher para poder pegar a presença, certo? E que a gente posteriormente vai verificar se a gente pode emitir atividade complementar, uma carga horária para vocês utilizarem aí no para poderem formar, né, que vocês têm que entregar umas horas de atividade complementar no futuro. Aí depois a gente vai correr atrás disso para ver se a gente consegue regulamentar. Mas no mais, era isso mesmo que ah, a gente queria passar hoje. Nós voltaremos aí semana que vem para dar uma introdução de estrutura de dados para vocês. E é isso. Espero que vocês tenham gostado da aula. E muito obrigado por terem vindo, viu? Até mais.